Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Sombra Tricolor. Muito obrigado aqui pela sua audiência, tá bom? Se você ainda não estiver inscrito, deixe o seu like, ative o sininho. Mas pô, inscreva-se aí também, tá bom? Vamos tentar aumentar aí o número de inscritos no nosso canal. O nosso muito obrigado por você estar aí acompanhando. Hoje, então, nossa coletiva pós-jogo falando a respeito do clássico entre Corinthians 1, São Paulo 1. Tivemos uma história aí de mais um empate. Aliás, se eu não me engano, acho que há mais de 2 anos e meio. Se por um lado a gente não ganhar 9 anos na Arena dos caras, o Corinthians também não ganha do São Paulo na sua arena, se eu não me engano, há 2 anos e meio. E talvez isso aí vai esticar um pouco mais se não houver mais confrontos na arena deles. Por exemplo, numa hipotética Copa do Brasil, de repente se os caras caem para a Sul-Americana, né? Então aí a gente vai esticar para mais 3 anos. Bom, mas o importante aí, vamos lá, vamos recapitular. Muitos fatos aconteceram nessa partida, são inúmeros os fatos. Então vamos lá, primeiro fato, o São Paulo mostrou-se uma equipe mais equilibrada. Muitas limitações técnicas, isso é óbvio. Com os jogadores que nós temos, as limitações técnicas elas são evidentes, mas mostra-se uma equipe organizada e bem treinada. Então uma coisa é ter limitação técnica, outra coisa é que você vê hoje no São Paulo uma equipe que não está se assustando, uma equipe que está sabendo se colocar dentro do campo. Sim, apresenta dificuldades. Hoje era o típico do jogo onde o São Paulo poderia, se tivesse uma técnica mais apurada, se tivesse pelo menos uns 2 jogadores mais técnicos aí, o São Paulo poderia sim ter vencido o Corinthians na casa deles. É um Corinthians que se abate, é um Corinthians que não agrada ao seu torcedor, é um corintiano que hoje, apesar de se alegrar por segurar aí o tabu, é um corintiano que tá pé da vida, porque em outras épocas talvez fosse até um jogo onde o Corinthians vencesse o São Paulo, né? A coisa tá um pouco diferente. E um fato também que eu acho que é expressivo foi a participação do árbitro, esse Bruno Arleudo Araújo. Não vou dizer para vocês que ele é o pior técnico do futebol brasileiro, também não vou dizer para vocês que ele é o melhor. É um árbitro que comete muitos erros, como muitos outros árbitros. Mas que nessa partida, a meu ver, ele foi infeliz, principalmente quando ele anulou o gol do Caleri, né? O Caleri subiu de cabeça e aí o árbitro deu aí a falta do Caleri. Bom, na minha opinião, não foi falta. Na minha opinião, não foi falta aquele lance. Por outro lado, olha só, ele marcou falta nesse lance e no pênalti contra o São Paulo, aí ele viu. O Rafinha realmente leva o braço para o lado? Ele leva o braço para o lado. Se há aí, de repente, um certo rigor, ok, até admite-se ali talvez um pênalti e tal, porque o Rafinha, ele leva o braço empurrando para o lado. Agora, essa coisa de levar o braço empurrando para o lado ali, acontece na área, em escanteio, dezenas de vezes e ninguém marca nada, né? Ninguém marca nada. Se é no meio de campo, não marca nada, né? Então, assim, agora, principalmente no gol anulado do Caleri, aí sim eu vi um grande problema por parte do árbitro, da arbitragem. Realmente não consegui enxergar ali a falta teórica, hipotética do Caleri sobre o Fagner. A parte, o árbitro, o São Paulo soube se comportar bem realmente perante o Corinthians. E é um Corinthians que, por exemplo, ainda tem vários problemas, né? Um meio de campo caótico, né? Vê-se ali um pouquinho assim de lampejos, talvez, assim, no Roger Guedes, esse menino que entrou bem aí, né, estreou na partida deles, mas o resto do Corinthians, ele é muito fraco, de verdade, e consegue até se mostrar, de certa forma, mais fraco que o próprio São Paulo. E uma diferença, a meu ver, o São Paulo está mais bem treinado nesse momento hoje pelo Dorival Júnior. Não que eu fosse um cara totalmente contra o Rogério Ceni, de jeito nenhum, acho que vocês sabem a minha opinião, um dos principais males do São Paulo não é o treinador, mas passa a impressão de que se o Rogério ainda fosse o técnico de São Paulo, era capaz da gente tomar a virada. Eu não sei porquê. Me parece um São Paulo mais tranquilo jogando no estádio do Morumbi, ou até mesmo jogando fora, como foi contra o próprio Fortaleza, né? Olha, não é à toa. O São Paulo vem pegando aí adversários difíceis. O São Paulo pegou o Internacional no Morumbi, ganhou, né? O São Paulo teve sorte, sim, no jogo contra o América, mas pegou Fortaleza fora, empatou, ponto importante.
Vamos levar em conta não a fase do Corinthians, mas vamos levar em conta que é um clássico fora de casa, você traz um ponto. Isso é muito importante. Esse ponto que o São Paulo traz é muito importante. Fica aí, permanece o tabu? Sim. Mas também acho que por corintiano, ficar comemorando agora, nesse momento, o tabu, não lhe traz grandes proveitos. Eu lembro do ano de 2007, quando o São Paulo foi, inclusive, campeão brasileiro, o zagueiro do Corinthians, lá, o Betão, ele fez o gol da vitória do Corinthians sobre o São Paulo, quebrando o tabu de vários anos lá, né? E não era só no Morumbi, era vários anos sem perder em qualquer lugar. Pacaembu, Morumbi, onde jogasse. Fora da cidade de São Paulo. E aí, quebrou o tabu, beleza. Quem foi o campeão aquele ano? O São Paulo. Quem foi rebaixado? O Corinthians, né? Então essa coisa do tabu fica muito mais aí para discussão da zoeira, né? Da provocação, de torcedor contra torcedor. Então, gostaria de destacar muito mais o fato da gente hoje ter um time mais bem treinado. Um time que não está me parecendo passar por apuros, né? Um time que eu estou vendo uma solidez defensiva boa. Acho que Arboleda e Beraldo estão fazendo, sim, uma bela dupla de zaga. Eu estou gostando muito da proteção da zaga com o Pablo Maia e o Gabi Neves, né? O Calleri é um monstro, né? O Calleri é um monstro, ele inferniza a vida do adversário. O Calleri é um cara que ele faz um pivô, ele tá lá para concluir, e hoje fez gol, é verdade, hoje ele acabou fazendo gol. Mas o senhor Bruno Arleudo Araújo resolveu que não deveria ser gol do São Paulo. Ali, eu acho, até pela circunstância e o momento do Corinthians, e com todos os reveses que a gente costuma ter na casa dos caras, se o São Paulo abrisse ali 2-0, eu creio que o São Paulo não levaria o empate, de jeito nenhum, né? Iria ali pro segundo tempo, e aí o pânico ia tomar conta do Corinthians, e a pressão da torcida, né? Ele ia ter que fazer substituições, porque a equipe do Corinthians se cansa demais. E se você for analisar, o segundo tempo, basicamente, teve o domínio do São Paulo. Faltou ser mais incisivo, mas a questão de ser mais incisivo, de você chegar e falar, bom, agora nós vamos para ganhar mesmo, isso aí só virá, talvez, a hora que a gente tiver um pouco mais de capacidade técnica, né? Bom, São Paulo vai para 9 pontos, é uma pontuação ainda hoje no campeonato para mais do que o meio da tabela, porque o primeiro colocado não tem os seus 18 pontos, ainda é uma tabela, é uma pontuação boa para aquilo que a gente esperava antes do início do Campeonato Brasileiro, e principalmente depois que a gente já perdeu a primeira partida sob o comando do Rogério Ceni pro Botafogo, que por incrível que pareça, hoje é o líder do campeonato. É um campeonato que está totalmente imprevisível, né? Às vezes o time ganha ali, o time perde aqui, mas o São Paulo, fora aquela derrota pro Botafogo, vem se segurando. O São Paulo aí vem então com 5 jogos no campeonato. A gente vem com 2 empates, vem com 2 vitórias, ou 3 empates, 2 vitórias, somando então 9 pontos. Vamos lembrar um pouquinho. Acabou aquele jogo contra o Botafogo, bateu um desespero, né? Então, vamos esquecer que o adversário hoje era um Corinthians em crise. Era um Corinthians que a gente não ganha na casa deles. Vamos pensar só, é o adversário, nós vamos jogar fora de casa, né? Antes do campeonato, talvez todo mundo assinasse que o empate estava bom. Assim como foi contra o Fortaleza, o empate estava bom, né? E contra o Fortaleza, eu também vejo da mesma maneira o empate. Porque, assim, a hora que o São Paulo tiver talvez alguns jogadores melhores tecnicamente falando, eu não tenho dúvida que jogos como o do Fortaleza, a gente teve chances de vencer. A gente via, olha, se apertar um pouquinho, com um pouco mais de qualidade, a gente pode ganhar esse jogo. E o mesmo valeu para a partida contra o Corinthians, né? Então é isso aí. Vocês concordam com o que eu tô falando aqui? Tô falando bobagem? Não sei. Peço aí o seu comentário. Comente, tá? Comente. Deixa aí o seu comentário. Inscreva-se aí no canal, tá? E lembrando, ó, nessa segunda-feira à noite tem Semana Tricolor no canal Semana Tricolor, tá? Então vai estar lá eu, vou estar lá eu, Daniel Perrone, Ricardo Senna do Arquibancada Tricolor, né? Aquele bate-papo semanal com tudo que aconteceu no fim de semana e o que vai acontecer no resto da semana na vida do São Paulo. Bacana. De forma geral, até gostei, né? Sabe, fica aquele gostinho amargo aí, principalmente muito mais pela atuação do árbitro do que pela fraqueza técnica do São Paulo. Muito obrigado aí você que acompanhou nesses minutos, tá bom? Aqui no canal Sombra Tricolor, deixa aí o seu like, se você ainda não nos segue, segue lá,
tá? No Instagram é Sombra Tricolor, no Twitter é Sombra Tricolor também, até no TikTok tem uns vídeos aí curtinhos aí para você acompanhar os nossos comentários. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu!